Boa noite a todos. Eu tive alguns probleminhas agora para começar a transmissão. Eu gostaria, então, se tiver alguém comigo, que possa me dar um retorno, se o som tá bom. Nós tivemos hoje um apagão aqui na região, eu tive alguns problemas com a internet. Se alguém puder, então, me dar um retorno, se vocês estão podendo me ouvir bem, para que nós possamos começar os nossos estudos dessa noite. Bom, eu estou sem saber se o retorno tá bom ou não. Por enquanto, ninguém me respondeu ainda. Eu não sei se vocês estão com algum problema. Bom, mas eu acho que vocês vão poder me ouvir sim. Eu vou começar a gravar o estudo. Bom, hoje, dando continuidade ao estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, nós estamos lendo, estudando sobre do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, e estamos no capítulo 1. Hoje a gente inicia o estudo do subtítulo Forma e Ubiquidade dos Espíritos, que abrange as questões de 88 a 92. Kardec, na questão 88, vai perguntar: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Em outras palavras, Kardec quer saber se eles são mais ou menos como nós, né? Se é algo determinado. E aqui vale a pena que a gente pense que Kardec está se referindo ao espírito mesmo em si. Aí a resposta deles: para vós, não. Quer dizer, para nós que estamos encarnados, e talvez até para os espíritos desencarnados em planos mais próximos à Terra, essa essência do espírito não apresenta uma forma determinada que ele possa, digamos, entender, compreender. Para nós, sim. Então, ou seja, para nós encarnados, o espírito não apresenta forma nenhuma, mas para os espíritos, pelo menos para os espíritos desencarnados, responsáveis pela codificação, sim, eles têm forma. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Quando ele usa o termo se quiserdes, é porque naturalmente ele está trazendo uma figura, se utilizando da analogia. Então, mais uma vez, nós precisamos nos recordar que os espíritos da codificação mencionam em várias questões do Livro dos Espíritos a relativa dificuldade que eles têm de falar de conceitos e trazer informações diferentes de tudo que nós conhecemos no plano físico, no plano material denso, né? Por quê? Porque nós não sabemos e não temos analogia, não temos figura, né? E eles, na nossa linguagem, que eles afirmam ser bastante limitada, eles não encontram, a não ser através de analogia, se utilizando muitas vezes de figuras muito simples, para que nós possamos entender, pelo menos um pouco, a ideia que eles gostariam de passar. Então, nesse caso específico, quando nós estamos falando do espírito, quer dizer, é aquele princípio inteligente já individualizado, então nós estamos falando do espírito com E maiúsculo, vocês vão lembrar da gente falar sobre isso nos estudos anteriores. Eles nos falam que nós podemos ter uma ideia do que seja isso, do que seja essa essência que somos nós, como uma centelha etérea, um clarão, uma chama. No item A dessa mesma questão, Kardec ainda pergunta: essa chama ou centelha tem cor? E eles respondem: tem uma cor que para vós vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, quando eles falam para nós, né, que estamos encarnados, para vós, quer dizer, os encarnados,
eles, não raro, estão se dirigindo àqueles que têm a faculdade mediúnica da vidência. Então, os médiums que têm a faculdade da vidência, ao visualizarem espíritos desencarnados, vão enxergá-los com cores variantes, uns mais claros, com cores mais suaves, outros com cores mais pesadas, ostentando uma figura mais densificada, quase material. Kardec, então, comenta nesse item A. Representam-se de ordinários gênios com uma chama ou estrela em sua fronte. Muitas vezes nas pinturas, né, nos desenhos. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Então, é uma figura que muitas vezes os pintores, né, os desenhistas se utilizam para então dizer da importância, né, desta sede do espírito, que seria na inteligência. Mas em relação à cor que os espíritos desencarnados apresentam, que todos nós apresentamos, porque a realidade é que o médium vidente, ele pode, não raro, visualizar espíritos encarnados em desdobramento. Todos nós somos espíritos, os encarnados se utilizando de um corpo físico e os desencarnados se utilizando de perispíritos, este corpo semimaterial que a gente já falou alguma coisa e ainda vai estudar melhor. Muito bem. Os encarnados, que somos nós, todos nós que estamos aqui assistindo encarnados no plano denso da matéria, quando nós adormecemos em regra, nós nos desdobramos, ou seja, a nossa alma, o nosso espírito se desloca do corpo físico. Mas a ele permanecemos ligados sempre através do fio de prata. Nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente do fio prateado, que também é uma figura, como querendo dizer o conjunto mais significativo dos incontáveis filamentos que ligam o perispírito ao corpo físico. Em outras palavras, nas figuras, nos desenhos, nos filmes, o corpo físico do encarnado se vê ligado ao seu espírito, claro, né, vestido com o perispírito, digamos assim, por um fio prateado. E este fio prateado é elástico. Então, você pode, digamos assim, se locomover no plano espiritual. Por enquanto, é só aí que a gente vai falar. Então, se um médium, com a faculdade mediúnica da vidência, visse um espírito andando pelo plano espiritual, ele pode identificar se esse espírito está encarnado ou não, porque ele visualiza esse fio prateado. É um cordão, extenso cordão. Não tem limite de distância, digamos assim. Então, quando o médium vidente vê um espírito que está encarnado em desdobramento, o espírito deste encarnado também vai apresentar coloração. Lembram-se, ontem, inclusive, eu lembrei vocês da brincadeira que o Fred fala, que aqui a gente vive numa salada de frutas, e que nos planos espirituais, após a morte do corpo físico, lá existem planos espirituais variados, conforme a vibração dos espíritos que lá se encontram. Muito bem. Nestes planos espirituais, os espíritos de cada dimensão, de cada plano vibratório, eles apresentam não somente cores, mas dizem os espíritos que cheiro também. Quanto mais inferior o espírito, mais denso o seu perispírito apresenta ser. Em consequência, ele vai trazer consigo cores mais pesadas, mais escuras, mais fortes. E cheiros mais
alguns mais ácidos, alguns mais fortes, mas mesmo assim não são todos os espíritos que conseguem identificar. Mas os espíritos superiores conseguem. Então não dá para disfarçar. Quando nós desencarnarmos, ou mesmo quando estivermos desdobrados, nós que estamos encarnados, a nossa cor específica perispiritual do nosso espírito indica quem nós somos. Exatamente quem somos. É por isso que ao desencarnarmos, ninguém vai perguntar para a gente a qual religião nós pertencíamos. Ou se nós acreditávamos nisso, se nós acreditávamos naquilo, se nós éramos cristãos, ou se nós éramos budistas ou muçulmanos, ninguém vai perguntar. Quem somos em relação às nossas obras no campo da bondade, da fé, da confiança no Criador, que é Pai de todos, sem exceção. Então, quem somos em relação a estes valores intelecto-morais define nosso padrão vibratório, define as cores que nós vamos apresentar. Então, não adianta a gente querer disfarçar, tentar vestir uma roupa bonitinha, se a nossa cor espiritual, perispiritual, é uma cor apagada ou muito densa. Quem se interessa um pouquinho por isso que eu estou falando, vai achar muito interessante o relato do espírito que se identifica como irmão Jacob, que escreveu o livro Voltei. Muito interessante. Vocês vão ver então a surpresa deste espírito, que era espírita quando encarnado, e tinha uma atividade muito grande dentro do espiritismo, e ao desencarnar, se assusta com a sua própria opacidade, ou seja, ele não tem brilho, ele não tem luz própria. E aí ele vai relatar nesse livro Voltei o aprendizado que ele tem para que ele consiga fazer brilhar a sua própria luz. Porque independente da nossa luz mais apagada em nossos desdobramentos, e quando nós desencarnarmos, a realidade é que nós trazemos em nós a fonte de luz divina em germe, que nós vamos desenvolver, desabrochar ao, digamos assim, no decorrer das décadas, dos séculos, dos milênios. Há um livro da irmã Maria Modesto, que chama, eu acho que é o Dragões, que ela diz assim: o diamante, mesmo quando mergulhado na lama, ainda é um diamante. Ou seja, nós somos diamantes, em pedra bruta e muitas vezes mergulhados na lama das nossas imperfeições, das nossas más escolhas, mas somos diamantes. No decorrer das décadas, nós vamos limpando essa grama, essa lama, e vamos lapidando, e vamos nos tornar, então, ao final da nossa jornada evolutiva, um diamante, com brilho, perfeição absolutos. Bom, mas vamos continuar, então, essa questão ainda. Na questão 89, Kardec pergunta: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Ontem vocês vão lembrar que eu chamei atenção para vocês, para quando vocês retornarem à leitura de Nosso Lar, ou quando relerem, vocês prestarem atenção neste mundo espiritual que existe. Mundo intenso e mundo com a matéria identificada naquele plano vibracional. E comentei, inclusive, que em Nosso Lar, uma colônia que se situa no umbral superior, em Nosso Lar, grande parte da população que reside em Nosso Lar, então espíritos desencarnados, não tem, ou pelo menos não se desloca muito comumente através da volitação, ou seja, não sai voando. A maior parte da população caminha nas calçadas de Nosso Lar. Então, Kardec quer saber se os espíritos gastam algum tempo para se locomover, para ir daqui para lá,
para ir de uma colônia a outra, para vir de uma colônia em visita à Terra. Então, Kardec quer saber isso, se eles se locomovem, ou se é instantâneo, quer dizer, num piscar de olhos, você já está no lugar, ou se eles gastam algum tempo. E eles vão responder da seguinte forma: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. É muito interessante que nas respostas que os espíritos dão no Livro dos Espíritos, grande parte delas são bastante simples e curtas, de fácil entendimento, mas nós precisamos meditar sobre cada uma delas. Nesse caso específico, da rapidez do pensamento. Muito bem, nós estamos estudando até aqui que o grau evolutivo dos espíritos é muito extenso, ou seja, você vai encontrar na Terra espíritos muito atrasados e vai encontrar já entidades de grande evolução, que já residem, por exemplo, nos planos superiores da Terra e que são os ministros, não só de Deus, mas de Jesus na administração do nosso planeta. Então, será mesmo que aqueles espíritos mais inferiores, e ainda ousar na Terra, que vão habitar quando desencarnados, por exemplo, as regiões abissais da espiritualidade, conhecidos pelos autores como trevas ou furnas, será que estes espíritos também vão se locomover através do simples pensamento, ou seja, com a rapidez, como as entidades superiores da Terra? Essa é uma pergunta que eu transmito a vocês e faço a mim mesma. E é muito interessante nós meditarmos sobre essas respostas. Elas são de cunho geral, mas é preciso que nós analisemos cada caso. Então, nós vamos visualizar, principalmente através do relato de espíritos nas reuniões mediúnicas. E, em consequência, do relato de espíritos desencarnados nos livros, que são muitos, muitos livros psicografados, de incontáveis médiuns hoje em dia. Mas vamos nos deter, por exemplo, na série de André Luiz, que foi escrita através da psicografia de Chico, que definiu em vida a sua qualidade intelecto-moral. Ou seja, a obra de Chico, para mim, e essa é uma opinião pessoal, ela é quase intocável. Por que eu digo quase? Porque eu ainda entendo que mesmo na obra psicografada por Chico, nós ainda vamos descobrir, no passar das décadas, maiores esclarecimentos, maiores informações, não invalidando aquilo, por exemplo, que está em André Luiz, mas aprofundando um pouco mais a esclarecimentos que André Luiz não poderia dar quando ele os trouxe. Então, muito bem. Penso eu, pelas análises destas obras de André Luiz, nós vamos encontrar espíritos inferiores com extrema dificuldade de se locomover. Nós não podemos nos esquecer, por exemplo, dos relatos do próprio André Luiz, quando ele se encontra no umbral após o seu desencarne, e lá ele permanece cerca de 8 anos, segundo sua própria descrição no livro. Então ele diz que ele anda com dificuldade em terrenos difíceis, e ele relata a natureza que ele encontra no umbral. Mas a todo momento ele se vê o quê? Andando ou arrastando, com extrema dificuldade de percorrer distâncias, com medo muitas vezes, se escondendo. Leiam o livro que vocês vão perceber tudo isso que eu estou dizendo. Por outro lado, em obras posteriores, o próprio André Luiz, já no Mundo Maior, Os Mensageiros, quer dizer, demonstrando a sua capacitação, a sua melhoria, o seu desenvolvimento, o seu progresso, ele já vai nos contar dos seus deslocamentos através da volitação. Então, as obras de André Luiz vão mostrar esse caminhar. Ou seja, nós podemos presumir que nem todos os espíritos conseguem se locomover desta forma, com a rapidez do pensamento, pelo menos temporariamente. Com o tempo,
principalmente com a sua evolução mental, eles adquirem essa condição. Mas será que nós vamos encontrar espíritos em zonas trevosas que se locomovem com esta rapidez? Nós vamos. Em que casos? Os grandes chefes que detêm alto poder mental e são muito desenvolvidos intelectualmente. Ou seja, não são eles ignorantes. Eles conhecem a energia, conhecem o poder da vontade que movimenta energia. Tem um pensamento forte e porque detém este conhecimento e a capacidade de direcionar sua energia, seu pensamento, eles podem sim locomover-se com a rapidez do pensamento. Surgiram muitas dúvidas, mas é para ter dúvida mesmo. Para mostrar para cada um de nós, eu e vocês, que a gente ainda tem muito para descobrir sobre os planos espirituais e sobre os espíritos que nós somos. Na linha A dessa questão 89, Kardec pergunta: o pensamento não é a própria alma que se transporta? E eles respondem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Em outras palavras, não é o meu cérebro material que pensa. Minha alma pensa. Eu, espírito, penso. O pensar é só um atributo. Vocês se recordam dos nossos estudos anteriores sobre inteligência, sobre instinto? Nós falamos um pouquinho sobre isso. É um desenvolvimento do espírito, com E maiúsculo. A capacidade de pensar, de sentir-se individualidade, de direcionar o seu pensamento. Na questão 90, Kardec pergunta: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado ao lugar aonde quer ir? Ou seja, será que o espírito desencarnado, ele visualiza a distância que ele percorre? Ou ele está aqui agora e menos de um segundo depois ele está em outro lugar e ele não percebeu a distância, ele não tomou consciência da distância percorrida? Os espíritos respondem: dá-se uma e outra coisa. Ou seja, existe espírito que visualiza o trajeto que ele percorre e tem aquele que não visualiza, que agora está aqui e daqui a menos de um segundo já está onde o seu pensamento o levou. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Nós vamos tecer alguns comentários, assim como fizemos alguns comentários na questão 89. Imaginem vocês que eu vou andar 2 quarteirões, porque eu tenho uma aula agora às 8 horas, 2 quarteirões para baixo da minha rua. E aí eu vou caminhando. Eu vou caminhando até de forma ágil, mas caminhando. Só que o meu pensamento está longe, está lá na aula que eu vou ter. A hora que eu chego na porta do prédio onde é a minha aula, eu paro e falo assim: nossa, eu nem me dei conta do trajeto que eu fiz. Já aconteceu com vocês? Agora eu posso ir caminhando para essa mesma aula, prestando atenção em tudo. Nossa, pintaram essa casa. Nossa, esse sinal não tá bom hoje. Parece que ele vai queimar. Aquela luz ali do poste já queimou. Nossa, que sujeira que tá a rua. Já aconteceu com vocês? Agora, a mesma situação de carro. Eu fiz faculdade em Varginha e morava em São Lourenço. E incontáveis vezes que eu saí de São Lourenço e cheguei na porta da faculdade aqui, a hora que eu estacionava o carro, eu falava assim: nossa, nem percebi que eu passei por Três Corações, nem vi passar no trevo de Cambuquira,
Ou seja, eu estava no automático, digamos assim, e não estava prestando em absolutamente nada do trajeto. Acho até que é perigoso isso, mas isso aconteceu, é uma realidade. Outras tantas, quer dizer, hoje isso já não acontece comigo, eu estou mais madura, mas prestando mais atenção, com a responsabilidade maior de dirigir, então eu vou daqui a São Lourenço e vou prestando atenção em todo o trajeto que eu percorro de carro. Já aconteceu isso com vocês? Pois é assim com os espíritos também. Se eu preciso estar em menos de um segundo lá na casa da minha mãe, lá em São Lourenço, eu sou um espírito desencarnado. Vamos supor que eu resida numa colônia próxima a Varginha. E eu estou sentindo, há um chamado, há uma energia que me busca, um pensamento que me busca, e eu sintonizo no instante seguinte e eu estou lá em São Lourenço. Eu não visualizei o trajeto no plano espiritual que eu fiz. Pode acontecer? Pode. Só acontece com espíritos superiores? Não. Nós vamos ver acontecer também com espíritos medianos. Em relação aos espíritos inferiores, vai depender da força do seu pensamento, da força da sua vontade, numa correlação com o que nós acabamos de falar, em relação ao poder mental. Quanto mais inferior o espírito, intelectualmente falando, inclusive, então, quanto mais ignorante ele for acerca das leis que regem as vidas do plano espiritual, e em consequência acerca de si mesmo, menos ele consegue fazer estes deslocamentos. É questão lógica. Nós temos hoje um grande número de espíritos desencarnados que sequer têm ciência de que já estão desencarnados. Esta é uma realidade constante. Nós percebemos isso não só através dos livros, mas através das reuniões mediúnicas, o relato. Infelizmente, grande parte das religiões dogmáticas são também responsáveis por essa ignorância, porque não preparam o encarnado para este movimento de transição para o plano dos desencarnados. Trazem uma série de dogmas, de crenças, de medos que são trabalhados no plano físico e, em consequência, enrijecem o entendimento para aquilo que você há de encontrar após o seu desencarne. Isso não quer dizer que estes espíritos vão ficar, digamos assim, em regiões trevosas. De forma alguma. Muitas vezes são estes espíritos muito bondosos, dotados de valores morais significativos. Serão eles socorridos e atendidos no plano espiritual. E com o tempo esclarecidos sobre esta realidade, sobre a sua morte e sobre a existência deste mundo espiritual muito semelhante ao mundo físico que eles conheceram. Bom, a gente vai parando por aqui hoje. Amanhã a gente volta, a partir da questão 91, ainda dentro desse subtítulo, forma e ubiquidade dos espíritos. Eu espero que vocês estejam gostando dos assuntos das nossas aulas. Nós estamos falando muito agora de plano espiritual. Se surgir alguma dúvida, se quiserem colocar algum comentário, podem trazer, porque eu, ao final, agora eu estou visualizando agora, nesse exato instante, os comentários. Se surgir alguma dúvida, amanhã a gente começa respondendo. Eu não me canso de avisar vocês sobre isso. Então, eu quero agradecer a presença da Denise, da Viviane, da Silvia, da Suzele, do Edgar, André Gontijo, da Tereza Aze. Que bom ver você hoje aqui, Tereza. Saudade. Da André também. Eliane Menigato, o Carlos e a Elisete. Muito obrigada pela presença de vocês. Um grande abraço e até amanhã às 7 horas. Beijo.